vamos nós vamos estudar hoje Apocalipse 13. Eu estava lendo e refletindo sobre ele. Eu acredito que vai ser, talvez vai ser o dia mais que mais a gente vai conseguir enxergar imagens dos fim dos tempos, coisas que no nosso dia a dia, agora 2025, a gente está vendo se encaminhar. Então vai ser uma aula bem importante. Então vamos lá, sem perda de tempo. Quem está com a Bíblia aí, Apocalipse 13. E eu vou ler somente o primeiro verso e depois a gente vai navegar. Inclusive, eu vou até compartilhar uma imagem para a gente ter uma visualização que fica melhor para vocês. Diz assim o primeiro versículo de capítulo 13. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Eu vou ler o 2 também, esse 2 aqui é importante. E a besta que viera semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão lhe deu poder, e o seu trono e grande poderio. Então, somente até aqui eu vou compartilhar já uma imagem. Mais ou menos, a gente vai falar de dois animais. A gente vai falar dessa besta, que é a primeira que subiu do mar, e depois tem uma segunda besta, que é a que subiu da terra. Eu compartilhei essa imagem aqui, peguei no Google, mas é basicamente a descrição. Por quê? Porque aqui vai dar as características. No verso 2 a gente leu. Ela tem 7 cabeças, ela parece com um leopardo, então você vê que ela tem ali as manchinhas do leopardo, né? O leopardo é um animal ali, parece com a onça brasileira, só que menor. Tem boca de leão e as patas, vocês percebem ali que são patas maiores e com unhas bem afiadas, são patas de urso. Então vamos lá, primeira coisa, a gente refletindo nessa aparência, a primeira coisa que vem à mente, e como eu já disse outras vezes e repito hoje, o livro de Apocalipse ele bebe de outras fontes, e a fonte dessa besta ela é bem clara, ela é fácil de identificar para quem leu o livro de Daniel, porque Daniel, no seu capítulo 7 ele vai ter uma visão. E já queria pedir, vou pedir pro Lucas abrir aí pra gente comparar, pra gente ler o que está escrito em Daniel. Daniel capítulo 7. Então o Lucas vai preparando aí pra gente o Daniel capítulo 7. Por quê? Porque Daniel capítulo 7, só para antes de, porque a gente não está estudando Daniel, então é por isso que eu preciso só dar uma passada. Mas Daniel ele está tendo uma visão também, que é mostrada para ele, só que isso é lá 600 anos antes de Cristo. E nessa visão, o que Daniel está vendo? Ele está vendo mais ou menos uma interpretação avançada, ou seja, um upgrade da versão da estátua de Nabucodonosor. Então, para quem conhece a história, sabe que Nabucodonosor teve um sonho, Daniel interpretou o sonho e ele viu os impérios da terra. Ele viu o império da Babilônia, que era o império atual para ele, Daniel. Ele vê o império superior, aliás, superior não, posterior, que é a Medo-Pérsia, que foi o império que conquistou a Babilônia. O império grego depois sobrepõe o persa. E por último, o império romano, que já é a Europa e que já está praticamente na época de Cristo. Então é uma visão realmente bem futurista para Daniel, que está lá 600 a.C. E no verso 7, ele vai ter uma nova visão, só que ao invés da estátua, ele vê 4 animais. E aí eu vou pedir pro Lucas ler pra gente, ó, é Daniel 7, você vai ler o 4, 5, 6, 7. Vai falar dos 4 animais aí. Então se você puder ler pra gente, vamos prestar atenção nessa visão de Daniel aí. Pode ler, Lucas. Tá bom. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando,
nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Então tá aí, gente. É exatamente a visão de Daniel. Ele vem desses quatro impérios. E aí, pra gente entender o que representa, e a gente tá vendo essa besta aqui, que tem um pouco de cada. Vocês veem que é como se fosse quem já assistiu Dragon Ball, tem a fusão assim, ó. Você pega os quatro animais, faz uma fusão, vai sair mais ou menos essa visão de João aqui. Então, o que, que a Bíblia e o profeta tá vendo aqui, para muita gente, e para a maioria é bem concordante isso, é que João está vendo uma junção desses quatro impérios e as características de todos eles em um só que para o fim dos tempos. Então, uma visão muito clara, e eu vou compartilhar que para mim é essa que eu acredito mais, é exatamente isso. É que esse animal será como os outros eram impérios, então este também será um império. Só que quando você pensa no mundo de hoje, a gente sabe que monarquias, ou seja, reis ou impérios de imperadores, já não é o que a gente vê comandando o mundo hoje. O que nós temos hoje mais são governos. A gente tem alguns países que têm príncipes, a própria Arábia Saudita tem príncipe, alguns têm reis, mas não manda. Por exemplo, a Inglaterra tem rei, mas quem manda no país? É o primeiro-ministro, porque o rei é uma coisa mais simbólica. Então a gente sabe o que? Entramos na conclusão que isso aqui, essa besta, provavelmente será um governo. E esse governo ele vai ter a característica de todos esses governos ou impérios antigos. E o que todos eles tiverem em comum, e isso aqui a gente vai ver agora, inclusive, porque assim, ó, no capítulo 13, no verso 3, vai falar que ele teve uma ferida mortal, ou terá, nós não sabemos se teve ou terá, mas ele teve uma ferida mortal que foi curada. E todos se maravilharam. E aí, quando chega no verso 4, aí vem a grande característica dessa besta que subiu do mar. Porque no verso 4 vai dizer que. Deixa eu até ler aqui, ó. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar com ela? Ou seja, se a gente entende que isso vai ser um domínio global, que isso vai ser provavelmente um governo, ou o anticristo vai estar na frente disso aí tudo, aí o que a gente entende agora? Opa, ele vai se virar contra Deus. Por quê? Porque ele está fazendo a premissa, o primeiro mandamento dos 10 mandamentos é adorará somente o Senhor seu Deus. Ame seu Deus de todo o teu coração. Então você adorar outra coisa que não seja Deus é a primeira coisa que você já fere a palavra. É o primeiro mandamento. E quando fala que eles adoraram essa besta, você já vê, opa, isso não é de Deus. Isso aqui é um inimigo de Deus, declarado, declarado. Então vai ser um governo, e vai ser um governo que automaticamente, declaradamente vai ser anti-Deus, provavelmente com um anticristo à frente, aí a gente já entende. Será um governo, e essa visão é muito amplificada, praticamente todas as. Eu vou dizer que 80% dos cristãos, como nós, entende essa visão dessa forma. É um governo e o anticristo vai estar à frente desse governo. O anticristo, seja ele uma pessoa, ou seja quem for, ele vai estar à frente desse governo. E esse governo vai perseguir, porque no verso 8, aliás, do 5 ao 8 vai descrever algumas coisas, né? Essa guerra cósmica que vai acontecer, e aí vai falar assim, a gente já leu 4 que fala que adoraram a besta e perguntaram quem é semelhante à besta. No verso 5 ao 8 vai mostrar que a besta blasfema contra Deus, se levanta contra Deus e ela vence os seus santos por 42 meses. E os 42 meses é aquele mesmo tempo que na última aula a gente viu, e até completando por Neemias, que eu dei um resumo breve para ele, mas o tempo que a mulher fugiu ou foi levada para o deserto para ficar longe do dragão, esse tempo ela vai ficar guardada por 42 meses, é o que está escrito. Que lá é outra linguagem, fala 1260 dias, mas 42 meses é a mesma coisa. E aí todos que não tinham o seu nome no livro da vida, ou seja, é todo mundo que não é crente, é todo mundo que não aceitou Jesus, que não segue realmente os ensinamentos de Jesus, e aí não importa que igreja é,
Não importa no que, não importa onde a pessoa está hoje. O fato é, se o dia esse governo se levantar e esse governo perseguir essa pessoa, significa que ela provavelmente está seguindo a Jesus. E é isso que vai acontecer. Então pronto, essa é a primeira besta. Eu vou parar de compartilhar porque agora a gente vai ver a segunda. A gente tem que falar da segunda aqui. A segunda vai parecer mais ou menos isso aqui. E eu vou ler porque vai falar a partir do capítulo 13, no verso 11, vai falar sobre essa besta que subiu da terra. E eu vou ler somente o 11 aqui, ó. Cadê o 11? Vamos lá. Eu vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhante ao cordeiro, mas falava como dragão. Basicamente é isso. Essa besta aqui, ela é mais simples. Ela tem uma aparência que parece ser um cordeiro, os 2 chifres de cordeiro, mas ela falava como dragão. Então, essa besta, se na primeira a gente entende que é um governo, a interpretação mais possível dessa segunda besta, a gente vai ver pelo que ela vai fazer. E aí no verso 12 vai dizer que ela tem o poder da primeira besta, ou seja, é como se a primeira besta, que é um governo, vai projetar, vai falar, ó, você também tem o meu poder, tá? Só que essa segunda besta, ela faz o seguinte, ó, vamos todos nós, ela convence as pessoas, vamos todos nós adorar a primeira besta. Ele faz isso, essa segunda besta. Ou seja, elas estão trabalhando juntas. Só que a primeira, ela tem toda a autoridade e ela tem toda a simbologia que a gente já falou dos impérios. Essa segunda, ela tem 2 chifres de cordeiro. E se a gente entende que cordeiro é uma representação como Jesus, é o cordeiro, é o que os antigos, no Antigo Testamento, eles sacrificavam para Deus. A gente entende que, opa, peraí, então essa aqui ela vai conseguir enganar as pessoas. E uma característica bem importante dessa segunda besta é o fato de que ela não quer adoração para ela quer adoração para a primeira besta. Ela vai fazer sinais e prodígios. E aí, isso aqui também tem um. Eu vou pedir para alguém. Deixa eu ver. Eu vou pedir para Rebeca. Vou pedir para Rebeca abrir a Bíblia enquanto eu vou passando por isso aqui. Em Deuteronômio 13. Então, Rebeca, você prepara para a gente Deuteronômio 13, porque eu quero ler aqui. Deixa eu tentar achar. Vamos ver aqui. No capítulo 13, a Rebeca vai ler Deuteronômio 13, mas eu vou ler aqui em Apocalipse 13 antes dela, que fala, quer ver, ó? Eu vou pegar o capítulo 13 no verso 13, que vai dizer assim, ó: E faz grandes sinais, de maneira que faz até fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. Aí o 14: E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido fazer, na presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizessem uma imagem para essa besta, que a ferida foi curada e estava viva. Então o que a besta está fazendo? Enganando as pessoas, fazendo sinais e prodígios, faz até fogo descer do céu, para que eles adorassem a primeira besta. E aí eu vou pedir agora para a Rebeca ler Deuteronômio 13, ela vai ler o 1, o 2 e o 3. Vai dizer bem o que é uma descrição e vocês vão entender aonde a gente está querendo chegar. Pode ler, Rebeca. Ok. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal milagroso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser: Vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Tá aí. Esse aqui é um grande paralelo, porque João, ele tá vendo esse animal fazer exatamente o que em Deuteronômio 13 tá se falando que vai acontecer no meio dos israelitas. Ou seja, vai aparecer alguém, esse alguém vai se colocar como profeta, ele vai se levantar entre vocês e vai falar assim, ó, eu vou fazer sinais aqui, fica vendo o que eu vou fazer. Olha, eu vou fazer prodígios aqui. Olha, eu vou falar uma profecia de algo que vai acontecer. E aí a gente vai ficar olhando
E aí, quando a gente vê o que ele falou acontecer, a gente vai falar: caramba, ele estava certo, era verdade. E aí, o que a Bíblia está dizendo? Quando isso acontecer, ele vai chegar em você e vai falar: ó, adora esse outro Deus aqui. Por quê? Porque vocês viram que eu estou falando a verdade. Vocês viram que eu mostrei sinais, mostrei prodígios, agora vamos adorar esse outro Deus. E aí Moisés vai lá falar para o povo: quando isso acontecer, quando esse profeta aparecer, não vão atrás dele. Não adore essa outra coisa, esse outro Deus, essa outra pessoa, esse outro, seja lá o que for. Por quê? Porque Deus está colocando vocês à prova. E aí, quando a gente lê que essa segunda besta ela vai fazer sinais e prodígios e vai falar: ó, tá vendo os sinais que eu fiz? Tá vendo? Então, vamos adorar a primeira besta. Aí vocês já sabem que esse é um grande sinal de que essa besta ela é algo maligno, não é de Deus. Aí, para terminar a parte da besta e para chegar numa parte importante não vou nem falar desse capítulo, vou falar do livro todo de Apocalipse, que é no verso 15. Ou seja, no verso 15 vai falar o seguinte: essa besta, ela vai fazer uma imagem. Isso é tudo muito simbólico, hein? Então vamos tentar visualizar juntos aqui. A segunda besta vai fazer uma imagem. E nessa imagem, ela vai dar um espírito. E essa imagem fala. Então o que João está vendo é: opa, tem uma imagem. Eu não sei o que é, se é uma estátua, se é sei lá, um desenho, se é uma tela, ele está vendo algo. Só que recebeu o espírito, ou seja, está vivo e está falando. E quem não adorar aquilo que João está vendo, que é essa imagem que fala, morre. E nesse texto, aí no verso 16, vai vir um dos textos mais conhecidos do Apocalipse e da Bíblia, que é: todo aquele que está aqui, todo aquele, não importa onde seja onde você estiver, que país que for, não importa que língua você fala, não importa no que você acredita, você vai precisar receber uma marca na mão ou na testa, porque se você não receber essa marca, no verso 17 vai falar: você não compra, você não vende, ou seja, você vai estar excluído da sociedade. Você é como se fosse uma documentação. Se você está fora dessa documentação, você chega num lugar, alguém pergunta: me dá, quem é você? Aí você fala o seu nome, o que a pessoa vai pedir? Me dá um ID. Eu preciso saber que o que você está me falando é verdade. E a gente entende que nesse momento que acontecer isso, a gente vai precisar mostrar essa marca. E se você não mostrar essa marca, a pessoa vai olhar para você e falar: não posso te vender. Eu não posso te vender. O texto é claro. Se ele estivesse falando uma coisa mais simbólica, eu ia entender. Mas assim, a marca, a gente não sabe o que é. Mas o efeito a gente sabe, porque é muito fácil. Pra gente vivendo no século XXI é muito fácil. Porque a gente sabe que hoje é muito mais fácil, diferente daquela época de João. Hoje a gente anda com documento no bolso. Hoje, qualquer lugar que você chega, você escaneia ali. Eu até separei aqui, ó. Todo mundo tem uma drive license. Essa aqui é a drive license da Flórida. Tem um código atrás. E eu lembro, não é todo lugar, tá? Mas vários lugares tem um scanner que passa nesse código de cima aqui, ó. Nessa tarja preta. Eu lembro disso aqui porque eu lembro de um lugar que eu cheguei, a mulher falou: me dá o seu ID. Ela não perguntou nem meu nome. Ela falou: me dá seu ID. Eu dei o ID pra ela. Quando ela passou aqui, ó, ela falou: ó, tudo bom, William? Seu endereço ainda é tal? Por quê? Porque ela puxou meu endereço, puxou onde eu morava, puxou tudo. Então, pra gente que vive na modernidade, tá fácil imaginar isso. Vai ser algo que vai ser fácil de identificar, ou seja, todo mundo vai saber se você tem a marca ou não. E se você não tiver, você não vai ter vida. Provavelmente você não vai poder viajar, provavelmente se você não vai conseguir fazer o básico, que é comprar comida, então assim, a gente já sabe que você não vai poder viajar, você não vai poder praticamente nada. Você vai ficar isolado e preso. Quem tiver na Terra nesse momento aqui vai estar isolado e preso. E no verso 18, também muito conhecido esse texto, que é inclusive o último do capítulo 13, vai falar o que é essa marca, né? E aí sim é muito simbólico. Aí realmente a gente não tem certeza do que vai ser. Mas diz assim. Aliás, eu vou ler o 17 e o 18. Vamos ler os dois falando sobre a marca. 17 vai falar assim, ó: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Esse é o verso 18, que é o último.
aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, a história do 666, a marca da besta, na testa ou na mão, vem desse texto aqui. E quando esse sinal especificamente, o que é, aí é difícil. Aí vocês vão ver várias teorias na internet, mas agora que a gente já falou sobre as duas bestas e sobre esse sinal e sobre essa marca, a gente entendendo que a gente falou provavelmente de um governo, do reino ou do poder total do anticristo, que vai ser dado por Satanás, que é o dragão, e a gente fala dessa segunda besta que vai enganar todo mundo, que vai passar à frente, que vai chegar e vai falar, ó, é isso aqui a partir de agora, o governo é esse, todo mundo vai fazer, não tem escolha, vai ser imposto, e se você não fizer, se você não aceitar, você não vai fazer mais nada. Você não vai fazer mais nada. Entendendo esse cenário de Apocalipse 13, a gente consegue colocar algumas interpretações na mesa. Então eu vou falar de algumas interpretações, tanto para a besta que saiu da terra e a que saiu do mar. A primeira é do mar, a segunda é da terra. E depois algumas coisas, alguns ensinamentos que tiram desse texto para tentar identificar alguns sinais dos fins dos tempos. Então vamos lá. A primeira besta que saiu do mar, que é o primeiro desenho dos 4 animais juntos em um só bicho, todos, ou a maioria, entende que é o anticristo. O anticristo vai estar à frente disso aí, em um governo corrompido e que persegue a Deus. Então, assim, faz muito sentido isso. Vai ser os 3 impérios de Daniel. E aí, para essa besta específica, para esse governo único específico, tem algumas pessoas que conseguem colocar aí, e eu só vou citar, eu não tô falando, essa eu não vou falar que é a minha interpretação, mas eu acho que vale a pena, porque vocês podem ouvir de alguém um dia, mas algumas pessoas entendem que, como a visão é dos impérios no livro de Daniel, e o último é Roma, eles entendem que o anticristo e esse governo teria que sair de Roma. E por conta dessa interpretação, opa, vai ter 4 impérios, vai ter Roma, e o anticristo vai sair de lá, eles entendem que seria a Igreja Católica. Então tem algumas vertentes protestantes entendem que pode estar relacionado. É por isso que é muito comum quando vai trocar de papa. Sei lá, geralmente eu vi acontecer 2 vezes, né? Aconteceu ali mais ou menos 2012 e depois mais uma vez 3, 4 anos depois. E aí é um alvoroço a internet. Ah, o próximo papa pode ser o anticristo. Por quê? Porque a gente espera isso. E enquanto que outras pessoas entendem que pode ser um governante europeu. Por isso que há alguns anos atrás também ficaram, não, esse cara aqui é estranho. Opa, esse aqui sempre tem algum nome que alguém vai falar, isso aqui eu acho que é o anticristo, hein? É na Europa, Europa era Roma, e se era Roma, pode vir dali. Então é muito comum. Então a gente fica entendido que o governo é o anticristo. Aliás, a besta é o anticristo em forma de um governo provavelmente com autoridade mundial. Ou seja, vai ter que mandar em todo mundo. Não é só na Europa, não é só na América, é mundial. E a besta que surgiu da terra, que é a segunda besta, seria o falso profeta. Então a gente está tendo aí as duas bestas, anticristo e falso profeta, provavelmente agindo juntos para um domínio global. E aí entra numa coisa muito comum, que é as pessoas entenderem e esperarem e ficarem vendo sinais nas notícias e nos acontecimentos de um governo mundial. E as pessoas se baseiam no governo mundial por conta de versos como o Apocalipse 13, no verso 8. No verso 8, aliás, no 7 ele fala, ó, foi permitido fazer guerra aos santos, vencê-los de toda a tribo, língua e nação. Então, vai ser feito guerra aos santos, ou seja, aos que acreditam no evangelho, e eles são de toda a tribo, língua e nação. Então é o mundo inteiro perseguindo os cristãos. Eles vão convencer, vai chegar um momento de uma grande perseguição contra os cristãos, aonde vai começar pelo governo. Eles vão olhar e vão falar, a partir de agora, esse negócio de ser cristão tá errado, chega, agora é uma coisa só, e ficar aceitando Jesus, que não pode adorar ninguém, e acham que ele é o rei, não, isso acabou, não pode. E as próprias pessoas vão olhar e vão falar, opa,
aquele cara ele é cristão, vamos perseguir ele. Então vai ser uma grande perseguição. A gente já viu em outros textos de Apocalipse falando sobre grande perseguição contra os cristãos. Tá aqui. Vai ser um governo, vai ser mundial. Outro texto que corrobora com o fato de que vai existir um governo mundial e por conta desse governo vai ser perseguido os cristãos é o Daniel 7:23 vai dizer: o quarto animal reina sobre todo o reino da terra, será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará os pés e os fará em pedaços. Ou seja, o quarto animal de Daniel, que é um dos animais que está aqui nessa besta de Apocalipse, ele vai mandar em toda a terra. Ele vai conseguir dominar todos os povos, de alguma forma, seja um domínio realmente de um reinado ou que seja um governo que tem uma grande influência política e econômica. O fato é, ele vai dominar a terra toda. É por isso que falam sobre isso. Aí tem mais duas coisas que eu quero citar para vocês, que é o que muita gente acha que vai acontecer, que é um acordo de paz que pode envolver o país que hoje a gente conhece como Israel, porque eu não sei se vocês sabem, mas Israel atualmente começou a existir em 1948. Não é todo mundo que sabe disso, mas assim, ó, Jesus nasceu num lugar que era Israel ou Palestina, ou tanto faz, que o povo que vivia lá era judeu. Judeu é um povo da equipe da tribo de Judá, que é o povo de Israel. Depois disso, Jesus morre, ele é levado, tem isso em Daniel profetizado, tá? Lá está dizendo claramente, o Messias vai ser morto na cidade de Jerusalém. Tá lá em Daniel. E aí ele é levado para o céu. A gente está falando também de Apocalipse capítulo 12. É o filho da mulher que nasce e é levado por Deus. Então, 30, 40 anos depois, não está na Bíblia isso, mas depois da perseguição inicial dos apóstolos, historicamente a gente sabe que o templo de Israel foi destruído no ano 70. Jesus morreu entre 30 e 40 depois de Cristo, e no ano 70, ou seja, 20, 30 anos depois, cumpriu uma profecia do próprio Jesus falando, ó, vai ser destruído o templo. Quando esse templo é destruído, quem destrói esse templo é um imperador romano. E esse imperador, ele vai mandar um general chamado Tito lá, vai destruir, vai queimar tudo, não vai sobrar nada. Nesse momento da história, estou falando de 2000 anos atrás, deixa de existir Israel. Nunca mais, dali para frente, os judeus vão ser espalhados pela terra. Isso também é bíblico, isso também é profetizado. Só que aí tem uma outra profecia, que está no livro principalmente de Ezequiel, que fala, eu ajuntarei vocês. E essa profecia, para vocês entenderem os poderes das profecias, essa profecia é feita numa época em que o povo de Israel era um povo pequeno, num país pequeno, Israel é pequeno até hoje, e esse povo não estava espalhado por todas as nações. Então é uma loucura essa profecia, porque olha a loucura. A gente é um povinho aqui, estamos vivendo em paz, e Deus está profetizando aqui através de Ezequiel, vocês vão ser espalhados pela terra toda, em todas as nações, e eu ajuntarei vocês de todas as nações e farei com que a terra de Israel volte a ser uma nação. Isso é uma profecia, uma das mais poderosas do Antigo Testamento. E essa profecia, ela vai demorar, e é por isso que eu voltei para falar um pouco disso, porque essa é uma das coisas mais incríveis da Bíblia. Deus juntar todos os judeus que sobraram e voltar para a terra de Israel, de Jerusalém, demorou quase 2000 anos para se cumprir. Se a gente pegar o tempo de Ezequiel, demorou mais de 2500 anos para se cumprir. Porque só em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, não existia um país chamado Israel, mas depois de tudo que aconteceu na Europa, a morte de milhões de judeus, todas as pessoas da terra que tinham vontade, que tinham sangue judeu, que eram religiosos judaicos e tudo mais, eles decidiram, vamos voltar para Israel e vamos refundar um país chamado Israel, que não existia. Esse Israel, que é um país que existe hoje, é exatamente isso. Ele só começou a acontecer em 1948. Isso é muito importante, porque aí sim vai vir uma coisa que as pessoas acreditam, que é um acordo, ou seja, de alguma forma o anticristo,
e eu queria deixar claro isso. Isso não é unânime, tá? Não é todo mundo que acredita nesse acordo. E não é todo mundo que acredita que vai existir novamente um templo em Israel. Não é todo mundo. Mas a interpretação é que vai existir esse acordo de paz feito por esse anticristo, com a ajuda desse falso profeta. De alguma forma, o povo de Israel vai ser enganado, vai achar que está certo fazer isso. E principalmente, eu vou agora pedir para vocês abrirem aqui, ó. Eu vou pedir para alguém ler para mim. Pode ser a Carol. Lê Mateus 24:15. Abre aí Mateus 24:15. E deixa eu ver quem é. E a Raquel vai abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Por quê? Porque o que acontece? Para muitas pessoas, o ressurgimento de Israel como um país se cumpriu e a partir disso começou a última semana de Daniel. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas Daniel é um livro também muito complexo que vai até o fim dos tempos. E aí o que eles dizem? O anticristo, que é a besta, e o falso profeta vão fazer com que Israel tenha paz com os povos em volta e vão, nesse acordo, fazer um terceiro templo em Israel. E por que eles acreditam isso? Porque eles entendem que o único jeito de se cumprir o que Jesus fala em Mateus 24 e o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses é com um terceiro templo erguido. E aí eu vou pedir para primeiro a Carol ler Mateus 24:15 e lá, já na sequência, a Raquel lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4. Vocês podem ler aí. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Pode ler o próximo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Agora, Raquel. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então tá aí, gente. Tem Mateus, Jesus Cristo falando que vai vir a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo. Ou seja, é o anticristo, e essa é a interpretação que é mais plausível, é o anticristo que ele vai querer entrar no lugar santo. E o lugar santo é o lugar mais importante da terra. Mais importante que o lugar santo, só no céu. Porque na terra foi o lugar que Deus estabeleceu e falou: neste lugar vai estar a minha arca, e quando chegar o dia da expiação, e a gente falou sobre ele no estudo das trombetas, quando chegar o dia da expiação e vocês fizerem um sacrifício, eu desço nesse lugar. Eu vou descer e me assentar nessa arca. Então é o lugar mais santo da terra. E aí em Paulo ele fala: vai vir a apostasia, vai se manifestar o homem do pecado, que é o anticristo, e ele vai se sentar no trono de Deus, dentro do templo de Deus, querendo se parecer Deus. Ou seja, quem interpreta isso literalmente está olhando para tudo que está acontecendo no mundo e pensando: vai acontecer um acordo de paz. Não sei se Israel vai vencer a batalha ou se vai ser uma coisa amigável, mas o fato é, em Jerusalém, onde tem uma mesquita hoje, vai construir um templo, e esse templo é um sinal claríssimo de que está acabando, de que o fim vai chegar. Porque um acordo de paz hoje é impensável. E um templo, onde era o templo antigo, também é impensável. Hoje tem uma cúpula dourada lá. Não tem como mexer naquilo. Então tem muita gente que espera isso acontecer. E eles acham que isso acontecendo, chegou o fim, acabou. Se começar a construir um templo amanhã em Israel, eu acho que todos nós aqui a gente vai ficar assim: eita, e agora? Chegou a hora. Não é, e aí eu falo isso porque se a gente pensar: então se não tem templo ainda, não chegou a hora. Só que não é a interpretação completa, todos acreditam nisso. Por isso que eu queria deixar isso bem claro. Tem muita gente que acredita nisso, faz sentido, eu ficaria de olho se estivesse acontecendo. Mas isso também pode ser simbólico, porque se assentar o lugar de Deus num lugar santo significa
olhar e falar, opa, a partir de agora não é esse Deus de Israel que vocês vão adorar, é uma outra pessoa, é uma outra entidade, é um, sei lá, é alguém, é o anticristo, ele vai olhar e vai falar, eu sou o cara santo, eu que resolvo os problemas da terra, eu que sou o resolvedor do problema de vocês. Tem muita gente interpretando, inclusive, que pode ser uma inteligência artificial futura que vai ser essa imagem que vai falar. Nós não sabemos. O fato é que, e aí sim, é unânime, e vocês têm que ficar de olho nisso. A nossa religião, acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, adorar Jesus Cristo, servir somente a Ele, é esse ponto que vai ser desafiado. Seja por um homem num templo, seja por um governo, seja por, sei lá, um alienígena, uma inteligência artificial, eu não sei. Mas se alguém entrar diretamente num embate contra nós que somos o povo de Deus, e principalmente se tiver um movimento global quanto a isso, de tipo assim, não, agora entramos em consenso. Não tem mais religião, ninguém vai adorar mais esse Jesus, acabou. Aí eu vou olhar e vou falar, opa, se aconteceu no mundo inteiro, quem está por trás disso é o anticristo, e é disso que está sendo falado aqui em Apocalipse 13. Então, é basicamente essa interpretação. E a última coisa que eu queria falar, para a gente terminar, é sobre a marca da besta, que também é simbólico, não temos clareza do que vai ser, tem todo tipo de interpretação possível. Acho que a mais famosa, assim, disparado, a mais famosa, é do chip. Vai ser um chip na mão, na testa, alguma coisa assim. Por quê? Porque a gente consegue imaginar isso. Que é igual eu falei, é mais fácil imaginar. Eu acredito, inclusive, que além de ser a mais fácil, é tão óbvio que eu acho que se alguém chegasse e falasse todo mundo vai usar um chip, eu não precisava nem estar muito crente assim. Eu acho que vai ter até desviado que vai olhar e vai falar, opa, peraí, isso aqui tá estranho agora, hein? Eu achei que era mentira dos crentes, mas ó, estão querendo enfiar um chip em mim, então é melhor ir pra igreja. De tão óbvio que é, porque realmente é uma coisa fácil de imaginar e é principalmente isso, eu quero deixar claro isso também. Já existe tecnologia para isso, já existe, e não é de hoje não, faz muito tempo já. É a coisa mais fácil que tem, seria muito fácil. Eu não sei se vai ser isso, mas é uma interpretação possível. Uma outra interpretação seria alguma marca mesmo de tatuagem, alguma marca que não é nem um chip, nem uma coisa nem outra, mas seria um código, é, em- não um chip específico, mas algum tipo de letra, de código, que não precisava nem ser invasivo, poderia ser uma coisa lido por laser, também seria possível. E aí tem as coisas mais simbólicas, que é o fato, por exemplo, que pode ser o quê? Como no Antigo Testamento se fala que nós deveríamos guardar a palavra de Deus, isso está na lei mosaica, inclusive se faz até hoje, os judeus fazem até hoje, de tipo assim, você vai guardar a palavra de Deus na sua mão e na sua testa. Tem muita gente que interpreta falando assim, não, isso é simbólico, não é uma marca, não é um chip, não é nada disso. É que o dia que chegar a hora desse governo totalitário, desse governo global, se voltar contra o cristianismo e falar, ó, a partir de agora não existe religião, o sinal que vai acompanhar essas pessoas é o sinal antibíblico. Se existe o anticristo, vai ser a anti-lei. O que é a anti-lei? Não obedeçam à lei de Deus. E aí, para essas pessoas que interpretam isso como simbólico totalmente, seria mais ou menos isso. Seria o fato de que vai chegar um momento em que o sinal da besta é o sinal de ignorar, esquecer, não guardar a palavra de Deus. E quando isso acontecer, quem seguir a Deus, quem, por exemplo, em países como Coreia do Norte, ou em algumas regiões da China, não todas, mas algumas, se você carrega uma Bíblia na mão, você pode ser condenado, você pode ir para cadeia, você pode até morrer. Na Coreia do Norte você pode morrer, literalmente, porque lá é proibido. Então seria isso, o quê? É um país que a marca da besta está sobre todos. E você andar com a Bíblia, ou seja, com algo de Deus, é visto como, não, vamos excluir essa pessoa, vamos perseguir, vamos matar se necessário. Então é uma interpretação possível também. Eu não tenho a tendência, aí eu não sei de vocês, aí eu queria, sei lá, não sei o que vocês acham, mas eu não acho que seria um chip. Eu acho que seria alguma coisa muito mais avançada. Talvez
talvez até mesmo uma nova, sei lá, um futuro onde vai ter uma nova internet, e você só vai poder comprar as coisas usando uma moeda completamente digital, tipo uma blockchain, que já existe em vários aspectos hoje. E o único jeito de você entrar nisso é você realmente chegar e falar assim, por exemplo, todo mundo aqui tem alguma rede social. Quando a gente entra numa rede social, a gente está aceitando um termo de usuário. E talvez nesse governo único, o termo de usuário está assim: para você entrar nessa rede e você estar aqui nessa blockchain, você concorda com os termos? O termo é: aqui a gente está num momento onde todos somos iguais, por exemplo, onde não há religiões, onde quem é cristão tem que negar sua fé, você não é mais cristão, você faz um juramento e tudo mais. Você aceita isso e a pessoa vai olhar e vai falar: opa, eu quero estar dentro. Eu preciso viver minha vida, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso ganhar minhas coisas. Eu aceito. E aí você entra nessa rede. Pra mim, eu acho que vai ser alguma coisa nesse sentido, porque é muito próximo do que a gente já tem hoje. Se alguém colocar uma cláusula aqui pra você entrar no, sei lá, no Instagram, você tem que chegar e falar assim: aqui você não pode exercer sua fé, você não pode exercer a sua, você não pode se declarar cristão e tudo mais. Você nem percebe, você fala: não, pô, eu só quero entrar na rede. Agora, o que que muda da gente ir daqui para o futuro numa coisa mais ampla, que não seja só uma rede social que você põe foto, mas que você vive aquela rede? O que que muda? Muda pouca coisa, você não precisa de um chip. Todo mundo já tem um celular na mão e você vai querer fazer parte dessa rede. Quer dizer, as pessoas vão querer, né? A gente vai saber explicitamente: opa, se eu entrar nisso aqui, eu estou indo contra tudo que é de Deus. Por quê? Porque eu estou negando ele. Você negar o Senhor ser Deus, Jesus Cristo fala: se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante do Pai. E quem sabe, é a última reflexão que eu faço para encerrar aqui, mas quem sabe não é isso que Jesus Cristo quis dizer quando ele fala assim: ó, vai chegar aquele dia e vão dizer assim: Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, mas eu fiz aquilo, eu fiz isso. E aí Jesus olha e fala: ó, aparta-se de mim, eu não te conheço. É como se Jesus ele já sabia que no fim dos tempos tem pessoas que iam fazer ou dizer que fazia a vontade dele, expulsava demônios, fazia grandes coisas, estava na igreja, lia a Bíblia, mas ele negou Deus diante dos homens e negou fazendo o quê? Se aliando a essas coisas que a gente sabe que é errado. Tem gente que sabe que está fazendo errado, mas ela acha que não tem nada demais. Só que chegar naquele dia ele vai falar: nem conheço você. Por quê? Porque você não conhecia meu pai diante dos homens. Porque você negou. Então, é basicamente isso. Essas duas bestas do Apocalipse, a gente vai falar mais sobre elas, tá? Foi a introdução delas aqui no verso 15. E eu vou pedir, até eu preciso também. Vamos encerrar com essa parte, porque, igual eu falei, a gente vai ler esse mini spoiler. Eu vou pedir para alguém abrir aí. Deixa eu ver quem que não leu aqui. Eu vou pedir pra. Eu não tô vendo os nomes. Cadê vocês? Aí, agora eu tô vendo quem tá aqui. Então eu vou pedir pra Ludmilla, se ela conseguir ler Apocalipse 19 e 19. Você consegue aí, Ludmilla? E aí a gente encerra com o estudo, a parte de estudo com esse versículo, porque Apocalipse 19 e 19, ele é a conclusão, ele é o fim. A gente vai ainda falar sobre essas bestas, mas Apocalipse 19 e 19 vai falar o que vai acontecer com ela e com todos que tem essa imagem. Aliás, que tem essa marca. Então, se você puder ler aí, Ludmilla, eu agradeço. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Pode ler o 20 agora, que é a conclusão. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos
em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Então tá aí, por isso que eu pedi para ler esse verso 19 e 19. Porque aqui tá falando que a besta reuniu os reis da terra, ou seja, o que a gente viu no capítulo 13, a besta e o falso profeta, do 13, eles vão reunir todos os reis, porque eles têm autoridade, eles têm todo o poder na terra, e eles vão, que aí a gente vai falar sobre isso ainda, mas vão guerrear contra aquele que estava sentado no seu cavalo, e esse é Jesus. A besta foi presa, com ela o falso profeta, e aí vem a grande questão. Aqueles que tinham sinal e adoraram a sua imagem, que é o que está no capítulo 13 que a gente estudou hoje. Quem tiver o sinal e quem adorou a imagem que foi criada, aquela imagem que podia até falar, seja o que for isso, mas essas pessoas foram vencidos e lançados no lago de fogo. Essa é a conclusão, e a gente vai ver isso lá no Apocalipse 19, que realmente já é o desfecho da história, mas como eu disse, a gente precisava dar uma olhada lá, porque essa besta ela vai ser falada e vai ter essa conclusão, vai ter esse final. Então é isso, gente. A gente viu nesses dias que a gente estudou sobre os selos, sobre as trombetas. Se a gente percebe o que a gente viu nos selos, nas trombetas, junta com que vai ser esse reino do anticristo, esse governo, esses sinais que vai acompanhar ele, que vai enganar muita gente, a gente já leu em outras aulas, vai enganar, se possível, até os escolhidos. Se a gente junta tudo isso, a gente já está chegando na conclusão do Apocalipse, porque mesmo estando só no capítulo 13, a gente vai ver sobre as taças, que também tá bem relacionado com já os eventos que nós vimos nos selos e nas trombetas. E eu queria deixar só isso para terminar para vocês, de tipo assim, a gente está muito próximo. Um governo mundial, guerras, terremotos e tudo mais, está tão próximo como nunca esteve. João nem sonhava nisso. Na época de João, não existia nenhum mapa do planeta Terra inteiro. Eles não sabiam nem que a Terra era redonda. Eles não sabiam o tamanho da Terra. A gente hoje já sabe como é o planeta Terra. Você abre o Google Earth, aí você vê todos os lugares da Terra. Você conversa com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo hoje. Qualquer pessoa pode ver um vídeo seu. Se você publicar e mandar um link para alguém no Japão, ele vai ler. A gente está com um cenário completamente pronto. A gente está fazendo essa reunião aqui online, por fios, coisa que João nem sonhava. E a gente está muito próximo. A gente está realmente chegando assim no fim. Todos os eventos que a gente lê, quando a gente lê, não é igual o pessoal antigo lia, que eles olhavam e falavam, nossa, vai ser um bicho. Por quê? Porque eles não imaginavam um governo mundial. Porque eles não imaginavam todas as línguas e nações reunidas, era impensável. A Babilônia não conseguiu, a Grécia não conseguiu, Roma não conseguiu. Mas hoje a gente consegue ver. Tem gente, tá tendo, inclusive algum de vocês podem abrir a internet aí. Tá acontecendo agora, lá em Davos, na Suíça, a reunião do Fórum Econômico Mundial. Fórum Econômico Mundial é simplesmente gente de todos os países lá reunidos discutindo coisas da humanidade toda. Está acontecendo agora. João nem sonhava com isso, mas Deus revelou para João tudo que a gente está estudando aqui. Então, é basicamente isso. A gente tem quantos minutos aqui? A gente tem mais 5 minutinhos, mas eu vou encerrar aqui e é isso aí, pessoal.